Boa noite, família. Antes de começar essa ministração, eu quero compartilhar duas coisas com vocês. Primeiro, eu estou muito feliz de estar vivendo esse momento essa noite. É o cumprimento de um chamado que o Senhor liberou na minha vida muito tempo atrás. E a segunda coisa é que eu estou muito feliz de estar fazendo isso aqui na minha casa, como família. Porque o homem faz planos, mas a certeza, o sim, o amém vem do Senhor. E por muitas vezes eu já tinha pensado e projetado e planejado tudo isso, mas o Senhor, Ele faz da maneira que lhe aprouver, amém? E estar aqui compartilhando desse momento com vocês que nós estamos vivendo como família Emaús é algo muito importante para mim. Meu nome é Ranier Araújo, para quem não me conhece, faço parte dessa família, sou casado com essa maravilhosa aqui, Gabriela, tá? Ela está com vergonha agora, gente, mas está tudo bem. É a razão da minha vida, tá? Eu não podia começar sem falar isso, tá, gente? Minha mãe está aqui também, visitando, tá? Então, toda a família, né, gente? É um evento, né, que está acontecendo aqui. Então, tem muitos amigos, convidei muita gente para estar aqui. Então, eu estou muito feliz. Quantos estão felizes aqui essa noite? E eu queria compartilhar isso com vocês, porque nós estamos em casa, nós estamos em família, amém? Abre para mim, por favor, Mateus, capítulo 14, no verso 22. Eu vou ler com vocês rapidamente uma porção da palavra. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar para passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte, a fim de orar sozinho, e caindo à tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, Jesus foi ter com eles, andando sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma. E tomados de medo, gritaram. Repete comigo: tomados de medo. Mas Jesus imediatamente disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Repete comigo: não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo e por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo o barco, andou sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. Repete comigo: teve medo. E começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-lhe e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento, e os que estavam no barco adoraram, dizendo: verdadeiramente és filho de Deus. Feche seus olhos por um instante, põe a mão no seu coração, como um sinal de quem quer receber uma porção da palavra nessa noite. Por 20 segundos, peça para o Senhor falar com você nessa noite, com suas palavras. Jesus, eu declaro, Pai, que essa palavra é uma palavra de vida. Eu declaro, Pai, que cada palavra, que cada porção, que cada versículo, que cada exemplo, que cada sentença compartilhada aqui essa noite caia em terreno fértil, Pai. Que no seu devido tempo dá o fruto. Que seja, Senhor, também para a renovação da nossa mente. Para que haja, Senhor, uma transformação e consciência daquilo que o Senhor é em nós. Em nome de Jesus, amém? Irmãos, nessa noite nós vamos falar sobre coragem. Eu quero compartilhar com vocês sobre coragem. Quantos precisam ouvir sobre coragem nessa noite? Fala eu. Deixa eu falar algo para vocês. Esse ano que nós estamos vivendo, na verdade esses últimos 2 anos que nós passamos, de fato aterrorizados por essa novidade que ninguém esperava, uma pandemia de proporções globais, atrapalhando não só a saúde, mas também a economia, trazendo medo, gerando doenças, gerando dificuldades financeiras, estruturais, logística. Tudo isso às vezes pode ter sido, na presença de tudo que estava acontecendo, gerado algum tipo de desconforto, algum tipo de medo, algum tipo de temor no seu coração. A incerteza sobre o futuro gera medo. Às vezes, pelo fato de você não saber como vai ser o amanhã, isso te deixa apreensivo. Isso gera medo. E o medo tem uma característica terrível, que o medo ele te paralisa.
quando você está paralisado, às vezes o crescer, tanto natural quanto espiritual, não acontece. Você permanece no mesmo lugar. Mas deixa eu te falar algo. Nós precisamos falar sobre coragem. Porque coragem, ele não é simplesmente um sentimento, mas coragem é uma característica. Às vezes as pessoas confundem muito o que é coragem, achando que a coragem começa quando o medo termina. Mas na verdade, a coragem é uma porção de Deus para que você vença o seu medo. Não é simplesmente, agora que esse gigante saiu, eu vou começar. Agora que a crise passou, eu vou dar o próximo passo. Agora que não tem mais instabilidade no mundo comercial, financeiro e econômico, eu vou expandir, eu vou empreender. Irmãos, deixa eu falar para vocês, olha para cá. A coragem é para você enfrentar a crise. A coragem é para você enfrentar a dificuldade. Não é simplesmente para você sentir que algo vai acontecer naquele momento. Mas é para você se apoderar de uma característica e seguir. Eu preciso ter coragem somente no tempo de crise, Ranieri? É importante ter coragem na crise, sim ou não? Sim, é importante. Mas em tempos de paz, é importante ter coragem, gente? Também. Às vezes a gente acha que a coragem é só para enfrentar uma crise. Mas deixa eu te falar, a coragem ela é necessária também, às vezes, para você deixar algo que foi bom na sua vida durante um tempo, mas que agora já não faz tanto significado. Você precisa ter coragem para enfrentar a crise, mas você também precisa ter coragem para se desprender e lançar no novo. Às vezes o Senhor, irmãos, está te chamando para algo e você ainda está relutando, porque aquilo que era bom no passado te deixa confortável a manter a mesma postura durante muito tempo. Você precisa ter coragem também para você superar essa dificuldade de às vezes você não conseguir desprender de coisas que foram boas no passado. Deixa eu te falar, o Evangelho não é uma resposta somente para tempos de crise. O Evangelho é uma resposta na qual nós caminhamos todos os dias da nossa vida. Você precisa crer no poder do Evangelho para te transformar diariamente. O Evangelho não é só para dificuldade, o Evangelho é um estilo de vida. Quando você crê que o Espírito Santo habita em você, ele vai te guiar passo a passo, dia a dia. Na crise ele vai estar com você? Vai. No tempo de paz ele vai te surpreender, tentando te encaminhar para algo novo? Vai também. No último culto, o pastor Vinícius ele citou uma oração muito legal que está lá no livro de Crônicas. Não sei quantos que pegaram essa leve porção da palavra, que é uma oração de um rapaz chamado Jabes. Na oração de Jabes, uma das coisas que ele pede é: Senhor, alarga as minhas fronteiras. Às vezes, nós estamos vivendo tão confortavelmente naquilo que nós temos como rotina, que a gente está parado, achando que está avançando. Mas é tempo do Senhor alargar as suas fronteiras, amém? Deixa eu te falar, a coragem para a gente romper e dar os primeiros passos é importante, mas a coragem para os próximos passos é fundamental. Às vezes a gente mergulha no novo, se lança, fala eu vou, você tem aquele primeiro ímpeto de coragem, ele vem, e você começa, fala eu estou empolgado, eu quero, conversa com as pessoas, começa a caminhar, começa a se lançar, mas quando vem a primeira crise, quando vem a primeira dificuldade, você já desiste, e volta para onde você estava. Deixa eu te falar, a coragem não é só para dar o primeiro passo, a coragem é para continuar a caminhada da maneira que o Senhor tem te chamado nesses dias. Nessa porção da palavra, quando a gente fala desse texto especificamente, onde Pedro andou sobre as águas, a gente percebe 3 cenários. A gente percebe Jesus, a gente percebe Pedro, e a gente percebe 11 discípulos que foram tomados pelo medo. Eu percebo Jesus, eu percebo Pedro, e eu percebo 11 pessoas presas na zona de conforto. Eu percebo Jesus, Pedro e 11 covardes. E na oportunidade de ver o sobrenatural, eles preferiram a segurança do natural. Deixa eu falar algo para vocês. Quando eles estavam no barco, eles estavam dentro daquilo que era conhecido deles. A segurança que eles
tinham fé naquele momento era no barco. Quando Jesus apareceu e apontou e começou a andar sobre as águas e chegaram, a primeira reação deles foi o que, gente? Eles ficaram aterrados de medo. E eles começaram a criar as teorias com base na consciência que eles tinham naquele momento. Então ele começou a o quê? Eles começaram a achar que era o quê? Um fantasma. Mas em meio àquela circunstância, tomado de um revestimento de coragem, de uma característica que a gente percebe em Pedro, durante vários momentos da porção da palavra, Pedro ele ousou a se lançar no desconhecido em Deus. Enquanto 11 ficaram presos ao conhecido, Pedro decidiu se lançar no novo, se lançar no sobrenatural. Mas por que Pedro fez isso? Porque Pedro ele saiu da zona de conforto dele. Irmãos, deixa eu falar algo para vocês. A zona de conforto é o lugar mais perigoso que existe na terra. Às vezes, você, achando que o conforto daquilo que você está fazendo é algo benéfico para você, deixa eu falar algo para vocês. Em amor, a zona de conforto é o lugar mais perigoso que existe na terra. Porque lá, gente, está tudo bom, lá está tudo bem, lá é quentinho, lá é confortável, lá é maravilhoso. Só que tem um grande problema na zona de conforto. Nada lá cresce, nada lá prospera, nada lá avança. A partir do momento que Pedro decidiu se lançar no novo, o resultado disso foi ele viver o sobrenatural. Deixa eu falar algo para vocês, o texto ele não detalha isso, a palavra de Deus não entra nesse detalhe, mas eu acredito que a partir do momento que Pedro se posicionou para se lançar a andar nas águas, o que pode ter acontecido? Muito provavelmente os outros 11 apóstolos tentaram persuadi-lo a não ir. Não vai, é perigoso, é um fantasma que está lá, a tempestade está chegando, o vento está forte, a água está muito, como é que eu posso dizer? A água está muito movimentada, você não vai conseguir. Ninguém nunca andou sobre as águas. Mas irmãos, olha para cá. Em toda a história da humanidade, tem um relato de 2 pessoas que verdadeiramente andaram sobre as águas. E uma delas é Pedro. Pedro viveu o sobrenatural porque ele não ficou olhando para o natural. Porque ele olhou para aquele que é o Criador de todas as coisas. Porque a chave dessa passagem é o momento onde Pedro faz uma pergunta. Ele diz, se és tu, Jesus, se és tu, me faça andar sobre as águas. Naquele momento Pedro foi tomado de uma coragem sobrenatural. E a partir do momento que ele teve essa coragem, o resultado disso foi o quê? Foi ele andar sobre as águas. Jesus, Pedro e 11 pessoas que ficaram na zona de conforto. 11 pessoas que ficaram no normal, que continuaram na sua mesma posição. E Pedro, ele ousou caminhar, ele ousou andar, ele ousou mergulhar no sobrenatural de Deus. Quantos creem nisso? Diga amém. E quando Pedro sentiu medo, em meio ao milagre, porque teve um momento que Pedro começou a afundar, porque ele sentiu medo. Quando ele sentiu aquele medo, irmãos, olha para cá. Pedro, ele andou sobre as águas, porque ele se lançou no desconhecido. Mas todas as vezes que você se lança no desconhecido em Deus, o resultado é você estar nos braços de Jesus. Não adianta você achar que você vai fazer da maneira que você planejou e tudo vai ocorrer exatamente daquele jeito, não. A gente faz planos, a gente programa, a gente se organiza, mas a maneira na qual vai acontecer, quem determina é o nosso Senhor. Então olha só, Pedro se lançou no desconhecido e ele andou sobre as águas. E ele finalizou tudo isso com medo e ele gritou, Senhor, me salva! E o que aconteceu naquele momento? A palavra diz, prontamente, Jesus o resgatou. E é interessante que nesse versículo, está aqui no versículo 31, projeta aí por favor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-lhe e lhe disse, homem de pequena fé, por que duvidastes? Eu não sei vocês, mas eu, por muitas vezes quando eu li essa passagem,
eu interpretava Jesus dando uma bronca em Pedro. Falando assim, pô, Pedro, caramba, mano, você é homem de pequena fé. Mas na verdade, hoje, né, enquanto eu preparava essa palavra, o que veio no meu coração foi que, na verdade, Jesus, ele não estava simplesmente, né, brigando com Pedro, exortando Pedro naquele momento. Mas, como a palavra diz, prontamente, Jesus levou a mão e trouxe Pedro. Eu acredito que ele... Gente, de verdade, eu viajei nesse versículo hoje. Eu falei assim, cara, eu acho que Jesus deve ter dado uma risada assim, falou, ô Pedro, cara, você não entendeu nada, vem cá, você quase conseguiu, mas vem cá, a gente andou sobre as águas. Eu não acredito em um Deus punitivo, eu acredito em um Deus de amor, de paz, de alegria, de graça, de bondade. E esse Deus de bondade, Ele nos resgata mesmo quando a gente começa a afundar por sentir medo e não crer na palavra dEle. Porque o que aconteceu foi incredulidade. Ele já estava andando, mas ele deixou a circunstância roubar a mente, o coração dele naquele momento ele afundou. E quando ele afundou, prontamente Jesus resgatou e falou, vamos. E eles voltaram para o barco. E aí deixa eu te perguntar, vocês acham que eles voltaram para o barco como, gente? Jogaram corda? Não, eles voltaram andando de novo. Então imagina, Jesus e Pedro abraçados aqui, ó, vamos voltar para o barco. Ô homem de pequena fé, mas tá bom, você está avançando, você está crescendo, você está prosperando, isso é maravilhoso. Deixa eu falar algo para vocês, quando a gente está em Cristo, a gente precisa entender que nós não somos mais seres naturais. Às vezes nós caminhamos achando que tudo que existe nessa terra é algo que nós devemos desprender para fazer. Deixa eu falar algo para vocês, irmãos. Nós estamos aqui nessa terra, nós fazemos parte desse mundo, mas nós não pertencemos a esse mundo. Você crê nisso? Diga amém. Vou falar mais uma vez. Você pode habitar nesse mundo, mas você não é deste mundo. Sabe por quê, irmãos? Porque se você for andar pelo natural, o que você vai colher são coisas naturais. Mas nós somos seres espirituais. O medo, ele tem um poder de paralisar você. Mas por que o medo te paralisa? Porque você está olhando para o natural. Porque a partir do momento que você olha para o sobrenatural, nada pode te parar. Nada pode te parar. Não é um medo, não é uma necessidade, não é uma crise, não é uma dificuldade que pode parar você. O nosso problema é que nós olhamos muito para o natural. E o que não é natural é um ser sobrenatural parar por uma questão plenamente natural. O que tem te parado nesses dias? O que tem te parado nessa pandemia, nesses últimos 2 anos? Nesse ano? O que tem feito você não avançar? Deixa eu falar algo para vocês. O natural não pode nos impedir. Porque nós não somos seres naturais. Nós somos sobrenaturais. E a partir do momento que você vive uma vida sobrenatural, você começa a andar sobre as águas. O mundo vai falar que não, as dificuldades vão falar que não, mas deixa eu falar algo para vocês. Em Filipenses 4,19 diz, o meu Deus, segundo suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Problemas são naturais, todos nós enfrentamos problemas. Mas a gente não pode parar diante desse problema. Daniel, eu entendi tudo que você está falando, tudo que você tem compartilhado, mas em meio a tudo isso, eu ainda sinto medo. Eu ainda sinto medo. Eu creio na palavra, eu estou ouvindo aqui na igreja, eu estou ouvindo, mas no meu dia a dia eu ainda sinto medo. Eu sinto medo. E essa, irmãos, é a verdade que eu quero compartilhar com vocês hoje. Medo é só um sentimento. Medo é só um sentimento. Eu não sei se você sabe, mas os sentimentos, eles mudam em poucos instantes. Se eu começar a contar uma história triste para vocês aqui, fizer uma narrativa e pedir para o rapaz do teclado tocar uma música, muitas pessoas vão se emocionar, vão ficar tristes. Mas se 5 segundos depois eu começar a contar uma piada e a gente começar a rir aqui, você vai se alegrar. Se eu começar a ofender algumas pessoas aqui, muitos vão se indignar. Por quê? Porque os sentimentos, eles são transitórios. Às vezes você, preso a esse medo, que é só um sentimento, está deixando de avançar na sua vida. Às vezes você, preso a esse medo, está deixando de conquistar grandes coisas que o Senhor tem para fazer na sua vida. Porque o medo, ele gera desânimo, e o desânimo te para.
mas nós não somos do povo que para diante da dificuldade, porque nós olhamos para aquele que é o autor e consumador da nossa fé. Nós não caminhamos com base naquilo que nós cremos, com base naquilo que nós cremos do que sentimos, mas na fé que nós temos nele, que é o autor e consumador de todas as coisas. A função do medo, meu querido, é parar você. Às vezes o problema é que nós temos mais consciência do medo do que consciência do milagre. Eu olho mais para a minha dificuldade, para a minha crise, para o meu problema, para a pandemia, para a crise. O Bitcoin caiu e não sei o quê. E você começa a olhar as notícias. Gente, é só tragédia. Tem uma página no Instagram aqui do nosso estado que só compartilha tragédia o dia inteiro. E aí você só fica olhando isso, ao invés de olhar para quê? Para a palavra de fé que o Senhor já liberou na nossa vida. A gente tem que ser informado, estudar e se adaptar às situações, sim. Mas isso não pode ser a nossa base de fé. A nossa base de fé é a palavra. A nossa base de fé é Deus. A nossa base de fé é Jesus. A consciência do perigo tem parado uma igreja que deveria andar pelo milagre. Eu falar, sabe qual que é a chave para a gente mudar isso? É você ter consciência de quem você é. Eu acredito que um tempo atrás, eu não sei, algumas pessoas às vezes nasceram num lar cristão e a vida toda teve a presença da palavra e tudo mais, ok. Mas eu acredito também que uma boa parte aqui nasceu de novo, assim como Jesus nos ensina no capítulo 3 do Evangelho de João. Deixa eu falar algo para vocês. Antes você caminhava nas trevas, mas um dia Jesus, o Espírito Santo, ele vem e gera consciência em você. E essa consciência gerada te transportou das trevas para o reino de amor de Cristo. Quando você teve consciência, a consciência foi chave para transformar a sua história. A consciência de quem é Jesus foi a chave para transformar os seus dias, para transformar não só a vida que você leva aqui na terra, mas para transformar a sua eternidade. Você caminhava para o inferno, até que um dia o Senhor te resgatou, te trouxe consciência de quem Ele é, e agora você vai para o céu, amém? Quantos vão para o céu? Diga glória a Deus. Aleluia. E qual que é o problema, gente? A função do medo é te parar. Uma universidade na Pensilvânia, nos Estados Unidos, eles fizeram um estudo muito interessante. Ele separou um grupo de pessoas e perguntou para essas pessoas quais eram as principais preocupações que ela tinha, quais eram os principais medos, quais eram as ansiedades dessas pessoas. E eles listaram essa pesquisa, as respostas dessas pessoas, e um tempo depois, eles foram conversar com essas mesmas pessoas sobre o que eles tinham respondido naquele primeiro momento. E pasme, meus queridos, 91% das sentenças, das respostas dadas por aquelas pessoas, não chegaram a se consumar. Então as pessoas responderam às preocupações, e 91% das preocupações simplesmente não aconteceram. E os outros 9% aconteceu, mas não aconteceu na gravidade que as pessoas haviam respondido. Aí eu te pergunto, quanto da nossa vida nós temos perdido colocando o nosso foco no problema? O quanto isso tem te parado, o quanto isso tem te freado nesses dias? Você já parou para pensar na quantidade de energia que é sugada da gente? Porque a função do medo, irmãos, é só uma. A função do medo é te parar. O medo nunca vai falar para você, cresça, avance, prospere, prossiga. O medo nunca vai te falar isso. O medo sempre vai falar para você, fica onde você está. Não dê o próximo passo. Não dê a próxima caminhada. Não abra o próximo negócio. Não lidere um GR. Não se envolva na igreja. O medo sempre vai fazer você ficar paralisado. Porque essa é a função dele. E o problema, meus irmãos, é que tem muita gente no nosso meio que às vezes, ao invés de buscar conselho na vida e na palavra de Deus, está buscando conselho no medo. Muitas pessoas estão levantando altares e colocando todo o seu devocional em função dos medos que estão te parando nesses dias. Eu não estou falando que você não tem que orar para as dificuldades, não estou falando isso. Você tem que orar sim, você tem que colocar diante do Senhor. Mas o seu devocional não pode ser simplesmente para levantar um altar para o seu medo.
Quantas pessoas, durante esse período de pandemia, ficaram orando só por causa do Covid, e esqueceu de orar, adorando ao Senhor para ele ser cheio da presença, da glória, da graça. Não faça do seu medo, não faça da sua crise o seu devocional, porque isso vai parar você. Você acha que você está avançando, mas na verdade você está parado. Em Filipenses, projeta por gentileza, Filipenses 3, no verso 13 e 14, diz o seguinte: irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa eu faço, e é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Deixa eu falar algo para vocês, você tem que prosseguir. O que Paulo está falando? Ele está falando, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu avanço, prossigo. O avanço aqui ele coloca em gerúndio, ele não avançou ou ele não vai avançar, ele está avançando. É uma sentença de progressão diária. Eu estou em processo de crescimento. O medo te para, mas a palavra de Deus diz: prossiga, cresça, avance, não fique onde você está. Tem uma frase do Martin Luther King que ele diz o seguinte: se você não puder voar, corra. Se você não puder correr, ande. Se você não puder andar, rasteje, mas não permaneça onde você está. O medo tem parado uma igreja que precisava andar com uma ótica no milagre. Irmãos, medo é um sentimento. E o que é coragem? Medo é um sentimento, e coragem é uma característica. Repete assim comigo: medo é um sentimento, coragem é uma característica. Repete assim comigo: coragem é uma característica, é quem eu sou. Amém? Medo é só um sentimento. Irmãos, na próxima vez que você sentir medo, eu quero que essa palavra venha à sua consciência. Medo é um sentimento. Você sabe qual que é o significado de medo? Eu trouxe aqui para vocês. Medo. Qual que é o significado do medo, gente? Medo é quando você tem consciência do perigo. Se você pesquisar no Google sobre o que significa medo, medo é um estado afetivo que acontece quando você tem consciência do medo. Então, quando eu tenho consciência do perigo, isso gera o que em mim? Medo. E qual que é o contraponto disso? Quando eu tenho consciência do milagre, o milagre acontece na minha vida. Consciência do perigo gera medo. Consciência do milagre gera milagre nas nossas vidas. Consciência de coragem me reveste daquilo que o Senhor tem para a minha vida. Consciência de Cristo e da sua palavra gera vida. Você não pode deixar a consciência do medo te parar. Por isso que todas as vezes que você sentir medo, eu quero que você tenha uma consciência. O Espírito Santo ele vai te lembrar que medo é só um sentimento. E a próxima vez que você sentir medo, você não vai ficar paralisado. Você não vai ficar paralisado. Irmãos, essa noite, como eu falei para vocês, é a primeira vez que eu tenho a oportunidade de estar compartilhando a palavra num culto, né? Então isso aqui é um memorial na minha vida, tá, irmãos? Estou muito feliz, já falei isso para vocês no início. E é interessante que essa noite, por exemplo, eu estava compartilhando com a minha esposa que Satanás foi bater na minha porta essa noite. E é muito engraçado que durante o sonho que eu tive com o capiroto, no sonho eu senti muito medo. Eu fiquei, sabe, quantos já sonharam? Não, eu não quero saber não, deixa para lá. Mas se você já sonhou com o diabo naquelas expressões que ele gera de medo em nós, eu lembro que no sonho eu fiquei com muito medo. Mas no sonho também eu fui revestido de uma coragem para enfrentar esse medo.
Eu lembro que mesmo tremendo, mesmo com a perna tremendo, com o braço, sabe, com a vontade de sair correndo, eu enfrentei, eu fui à frente. Por quê? Porque eu passei por cima de um simples sentimento, e eu enfrentei o que havia de ser enfrentado naquele momento. Irmãos, deixa eu falar algo para vocês. Aqui é a nossa zona de conforto, é onde você está vivendo hoje. Todas as vezes que você intentar sair da sua zona de conforto, você vai se deparar com uma coisa. A primeira coisa, sempre que você tenta sair, que você tenta fazer algo diferente do normal, que você tenta mudar uma rotina sua, a primeira coisa que você vai enfrentar é o medo. É a primeira coisa. E o que acontece conosco? Quando eu enfrento o medo, a minha primeira reação, por não ter consciência da palavra, é recuar. Eu vou, bato no medo e volto. E aí eu volto ainda dando desculpa, né? Ah, não era para mim, não era momento, não era aquilo agora. Ah, eu não vou fazer agora. E aí você começa a dar desculpa e você volta para a posição que você estava anteriormente. Mas deixa eu te falar algo. Todas as vezes que você superar o medo, você sai da sua zona de conforto e entra na sua zona de propósito. Alguns domingos atrás, compartilhando esse estudo de Gênesis que a gente está vivendo aqui, nós estamos conhecendo mais profundamente vários personagens da palavra. E uma característica comum em todos eles é a coragem. É, mesmo com medo, eles enfrentando as dificuldades e passando adiante e entrando na zona de propósito. Noé teve que ter coragem para construir a arca. Mas ele também teve que ter coragem para deixar a arca para trás, quando o propósito dela já havia se cumprido. Abraão precisou de coragem para deixar para trás a sua terra, a sua parentela, e prosseguir. E prosseguir para onde? Para uma terra que ele nem sabia qual que era. Porque a palavra diz que é para uma terra que te mostrarei. Muitos de nós preferem a segurança do conhecido do que se lançar no sobrenatural desconhecido em Deus. Eu prefiro a segurança do que está aqui, do que eu estou vendo, do que está nas minhas mãos, do que confiar naquilo que Deus está me chamando para fazer. Irmãos, deixa eu falar algo para vocês. Se Deus te chamou para fazer algo, posso te dar um conselho? Faça. Faça. Porque se Deus está falando para você sair daquilo que você acha que é seguro, é porque Ele sabe que a segurança daquele local já está comprometida. E Ele tem algo muito maior para você. Por isso você precisa avançar. Por isso você precisa crescer. Medo é um sentimento, coragem é o quê? É uma característica, faz parte de quem você é. Significado de coragem é a capacidade de agir apesar do medo, do temor e da intimidação. Deve-se notar que a coragem não significa ausência de medo, e sim a ação apesar deste. Você precisa, a chave para você crescer em coragem se chama consciência da presença. Consciência da presença. No Salmo 34, no verso 4, diz o seguinte: busquei ao Senhor e Ele me respondeu. Gente, olha que simples. Vou repetir. Busquei ao Senhor e Ele me respondeu. Aqui não precisa de interpretação, de estudo, de seminário teológico. Não precisa, é simples. Busquei ao Senhor e Ele me respondeu. E me livrou de todos os meus temores. São 3 sentenças. Primeiro, busquei ao Senhor. É a minha ação de buscar o Senhor em todas as circunstâncias. Segunda sentença, Ele me respondeu, e glória a Deus por isso. Então, sempre que eu buscar o Senhor, Ele me responde. E a resposta dele é o quê? É te livrar do seu medo. É te livrar da sua dificuldade. Às vezes você não está vivendo milagres na sua vida porque você não tem buscado ao Senhor naquela área específica. Algumas semanas atrás eu compartilhei no meu Instagram sobre uma frase que eu ouvi, achei muito legal, que dizia o seguinte, que Jesus não faz milagre em festas de casamento que Ele não foi convidado. Às vezes o milagre que você está precisando na sua vida, precisa de só uma coisinha, você convidar Jesus para Ele. Que a partir do momento que você convida Jesus para fazer parte, Ele vai transformar todas as suas necessidades. Amém, irmãos? Em Apocalipse 5 diz que Jesus é o leão da tribo de Judá.
Eu não sei se você sabe, ou se você já viu, ou se você já pesquisou, assistiu no Animal Planet, mas o leão, irmãos, ele não precisa dizer todos os dias que ele é um leão. Quando ele chega lá na floresta, todo mundo que olha para ele sabe que ele é um leão. E ele também sabe. Por quê? Isso se chama identidade. Ele sabe quem ele é. Às vezes, eu não sei se você já ouviu, lá na Argentina tem um zoológico que tem algumas teorias que dizem que ele até dopa os leões, mas você chega nesse zoológico, você pode até pôr a sua cabeça dentro da boca dele. Não sei se você teria coragem de fazer isso, tá? Mas lá tem esses leões domesticados. Leões domesticados fala de alguém que teve a sua identidade distorcida. Às vezes nós precisamos avançar, mas o que tem nos impedido é porque você ainda não sabe quem você é. Você não sabe quem você é em Cristo. Em 1 João, no capítulo 4, no verso 17, tem uma sentença poderosa da palavra de Deus. O apóstolo João diz que tal qual ele é, nós somos nessa terra. Eu queria que você repetisse isso comigo. Feche seus olhos por um instante. Eu quero que você repita isso. Tal qual ele é, eu sou neste mundo. Tal qual ele é, eu sou neste mundo. Deixa eu falar algo para vocês. As suas crises não definem a sua identidade. Às vezes você passou por dificuldades, por problemas, por crises, por situações, mas a sua experiência não define quem você é. A sua experiência não dita o seu futuro. A palavra de Deus fala: esquecendo-me das coisas que para trás fiquem, avançando e prosseguindo e continuando, olhando para Ele, que é o autor e consumador da nossa fé, da nossa graça, da nossa bondade, do amor que é liberado em nós. Se você passou por uma dificuldade, se você sentiu medo, isso não faz de você um medroso. Se você passou por um problema de fracasso, isso não faz de você um fracassado. Deixa eu falar algo para vocês: você é a imagem e semelhança do Criador de todas as coisas. Tal qual Ele é, você também é nesse mundo. Você não pode deixar que o medo, que a crise pare você. Você precisa avançar, crescer, continuar a sua caminhada. Irmãos, a chave é saber quem você é em Cristo. Caminhar debaixo dessa verdade. Tem uma porção da palavra que está lá em Josué, o primeiro capítulo. Eu queria convidar o pessoal do louvor para vir para cá já. Já estamos indo para o final da nossa palavra. Lá em Josué 1, é o momento de transição do povo de Israel. Moisés havia acabado de falecer e Josué estava sendo levantado como aquele que iria guiar o povo para entrar na terra prometida. Deixa eu falar algo para vocês, no verso 6, o primeiro capítulo é Deus falando com Josué. E no verso 6 do capítulo 1, Deus diz: não temas. No verso 7, Deus diz, Jesus e Deus é a mesma coisa, tá, gente? Deus diz: tão somente ser forte e corajoso, não tema. No verso 9, Deus diz mais uma vez: não tema. Irmãos, olha para cá. Deus não desperdiça palavras. Se naquela situação foi importante Deus frisar aquilo para Josué, é porque às vezes nós desanimamos no meio da nossa caminhada. Eu não sei se você sabe, mas a sentença não temas é uma das que mais se repetem na palavra de Deus. Ela se repete exatamente 366 vezes. Para cada dia do ano você tem um não temas, até se o ano for bissexto, tá? Deus pensou em todos os detalhes. Não temas. Não temas. E sempre, e a maioria do não temas vem acompanhado de eu estou contigo. Minha mão está contigo. A minha destra está contigo. E nós precisamos, para vencer os nossos medos, para lutar contra as nossas crises, é ter consciência da presença. Consciência da presença. Consciência de que Jesus está com você.
Quem está falando isso não sou eu. Quem está falando isso é o próprio Jesus. Lá em Mateus 28:20 ele diz: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Você precisa ter consciência que o Senhor é contigo. Problemas são naturais, o desânimo é natural, o medo é natural, mas nós somos seres sobrenaturais. A partir do momento que você sente o medo, você precisa ter consciência da presença, porque Jesus é aquele que vai fazer você atravessar, derrotar o seu gigante. Max Lucado diz: olhe para o seu gigante e você tropeçará. Olhe para o seu Deus e o seu gigante tropeçará. Nós precisamos ter a ótica correta de que aquele quem vai nos carregar, se for necessário, é a mão poderosa do nosso Deus. É a mão poderosa dele. Nós estamos iniciando, esse é o último culto de domingo do ano. No próximo domingo já será 2022. Nós teremos o culto da virada no dia 31. Estaremos aqui às 7h30. Mas de domingo esse é o último culto. Irmãos, eu queria convidar você para que nessa semana ou nesse período que nós estamos em programações, em planejamentos, em estratégias, em metas, em sonhos, a hora que você está anotando o seu plano para o ano novo, vou emagrecer, vou começar o inglês, aquilo que todo mundo já sabe. Eu queria te convidar a não fazer isso sozinho nesse ano. Eu te convido a entrar no seu quarto, trancar a sua porta, colocar um louvor e falar assim: Jesus, vamos planejar o meu ano comigo? O mais importante não são os nossos planos. A palavra diz que ao homem é dado fazer planos. Nós temos que planejar, mas o sim vem dele. Por isso que você tem que colocar os seus planos nas mãos dele. Ele já vai te dizer antemão o que é bom, o que não é, o que vai dar certo, o que não vai dar certo, o que você precisa, o que você não precisa. Coloca diante do Senhor, coloca na presença dele, porque eu tenho certeza que o Senhor tem muito mais para fazer na sua vida. Porque a palavra de Deus diz em 1 Tessalonicenses: fiel é o que vos chama e também o que fará. O Senhor tem te convidado esses dias para estar na presença. Eu queria convidar vocês a ficarem de pé. Você sabe o que você realmente precisa para vencer o medo e ser revestido de coragem? É ter a consciência da presença. É você ter consciência de que o mesmo poder que ressuscitou Jesus Cristo dos mortos habita dentro de você. Irmãos, olha para cá. Você foi separado, você foi chamado, você foi escolhido. Hoje você é santo, hoje você é amado, hoje você é revestido de amor, você é revestido de bondade, você é revestido de coragem para enfrentar tudo que nós estamos passando. Mas isso precisa estar claro na sua mente. O que nos impede de vivermos o sobrenatural é a falta da consciência que Deus é capaz de fazer todas as coisas. Você mesmo, eu tenho certeza, você que está olhando para mim aqui agora, você já passou por milagres. Deus já trabalhou na sua vida. Deus já te chamou lá atrás para algo, e Ele cumpriu aquilo que Ele tinha para fazer. Por que agora eu não acredito mais que o Deus que fez lá atrás não pode fazer novamente? O Senhor, Ele tem te chamado para você mergulhar em lugares mais profundos. Como eu disse para vocês, o próprio Deus, o próprio Jesus, Ele prometeu que estaria conosco todos os dias. E Ele diz: mesmo que você ande pelo vale da sombra da morte, não tema, porque eu estou contigo. O que faz você transformar a sua história
É a presença, é consciência da presença, é saber que Ele é contigo, é saber que Ele vai te guiar, que Ele vai te levar ao próximo nível. E eu queria que por um instante você fechasse os seus olhos. Feche seus olhos por um instante e comece a clamar, e comece a falar: Senhor, relembra aquilo que o Senhor já prometeu para mim algum dia, que as circunstâncias fizeram com que eu esquecesse. O Espírito Santo agora, Ele está passando por todo esse lugar, e Ele começa a relembrar no seu coração palavras, Ele começa a relembrar no seu coração chamado, Ele começa a relembrar no seu coração promessas que foram feitas lá atrás, que você esqueceu. Mas nessa noite o Senhor está trazendo consciência que você foi chamado, que você foi separado. E deixa eu falar algo para vocês: o chamado não tem nada a ver com você que foi chamado, mas o chamado tem a ver com Ele que te chamou, Ele que vai cumprir aquilo que Ele mesmo te prometeu. Porque um dia, não tendo por quem jurar, Ele fez uma aliança, e Ele jurou por si mesmo. Deus jurou por si mesmo, e a palavra de Deus diz que Ele é justo e fiel para cumprir todas as coisas. Erga suas mãos e comece a chamar pela presença daquele que vai reacender uma chama no seu coração. Porque a palavra de Deus diz em Isaías: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com a minha destra de justiça. Porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas, eu te ajudo. Receba agora um revestimento, receba agora um revestimento de coragem, receba agora um revestimento de poder, receba agora um revestimento de amor, de graça, liberado sobre a sua vida. Erga suas mãos e declare: eu sou tal qual Ele é, eu sou desse mundo, eu sou revestido daquele que é o Pai da eternidade, daquele que é o autor e consumador de todas as coisas. Irmãos, Romanos 8, verso 15 diz: porque não recebestes espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes espírito de adoção, baseados no qual clamamos: Abba. Que essa noite seja uma noite de restauração, que seja uma noite de consciência de que o medo não vai mais tomar as decisões da nossa vida, mas sim a revelação de que nós temos um Pai de amor,